Alô, alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é Brasileirão. Começou a 8ª rodada, 5 jogos deste sábado. O Flamengo no Maracanã bateu o Bahia por 1-0 e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, empatou com o Grêmio na Arena e ocupa a 2ª colocação. Fala em Grêmio. Grêmio fez o gol a 41 do segundo tempo. 41 do segundo tempo, o jogo acabou, né? Alô, Grêmio, o jogo acabou. Tomou o gol a 43. E o Vasco da Gama tomou a virada do Vitória em Salvador, no Barradão. O Vasco largou na frente. O Vitória teve jogador expulso, Mateuzinho, a 32 do primeiro tempo. E mesmo assim, parabéns ao Vitória, virou para cima do Vasco da Gama, que tá na zona de rebaixamento, o Vasco. Corinthians, Depay, pênalti pro Corinthians. Memphis Depay deu uma cavadinha, atrasou a bola pro goleiro Walter, né? Esse Corinthians. Aí o Coringão, o jogo tava 0-0, fez o gol, tomou a virada. Só não empatou porque Depay foi displicente, foi pouco profissional. Não se bate em hipótese alguma um pênalti daquela maneira. Daqui a pouco eu te falar. E o Juventude, gente. Parabéns ao Fortaleza, ok? Mas e o Juventude, Tomou 5-0 do Fortaleza. Juventude beirando a zona de rebaixamento. Não, o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Pior, né? Entrou no Z4 o Juventude. A partir de agora, tudo sobre esse começo de 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, atualizando a classificação. Vamos lá. Flamengo é líder. Tem 17 pontos. O Bragantino também tem 17. Os dois com 17. Mas o Flamengo, pelo saldo, é líder. Por quê? Tem 5 vitórias, saldo 13. Bragantino, 5 vitórias, saldo 4. Flamengo ou Palmeiras, um dos dois fecha a rodada como líder. Se o Palmeiras vencer o São Paulo no Clássico, aqui Palmeiras e São Paulo, nesse domingo, 5h30 da tarde, no Allianz Parque. Allianz Parque ou é Barueri, pessoal? Acho que é Barueri, né, produção? Dá uma olhadinha pra mim aí. Se o Palmeiras... Barueri? Arena Barueri. Se o Palmeiras vencer, vai a 19. Aí passa Bragantino e passa Flamengo. Se o Palmeiras empatar, ele vai apenas passar do Bragantino. Por quê? Empatando vai 17 pontos, 5 vitórias, saldo 5. Aí passa o Bragantino, mas não passa o Flamengo, que tem saldo 13. Então, para o Palmeiras ser líder, tem que vencer o Clássico com o São Paulo. Flamengo torce aí por vitória do São Paulo ou empate para ele terminar a rodada como líder da competição. Aí vem Cruzeiro e Fluminense 13, Bahia 12, Ceará 11. Corinthians, Fortaleza, Mirassol 10. Inter, Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio, São Paulo 9. Botafogo 8 é o primeiro clube fora do Z4. Na zona de rebaixamento, o Z4 está fechado da rodada. Para essa galera aqui, terminou a 8ª rodada. Vasco com 7, Juventude 7, Santos que joga na rodada ainda 4, no máximo vai a 7. E o Sport com 2, joga na rodada no máximo vai a 5. Esses 4 com certeza fecham a rodada na zona de rebaixamento. Vai perguntar para mim, Paulinho, por que existe cores diferentes aqui na tabela? Vamos lá. Primeiro, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois vai ser líder. Vamos para o G4. É certo que, atenção pessoal, é certo que Flamengo e Bragantino vão terminar a rodada no G4. Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, além do Ceará, esses 4 times aqui brigam por 2 vagas no G4 no final da rodada. Então, entre Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Ceará, 2 deles terminam a rodada no G4 junto com Bragantino e Flamengo, beleza? Vamos lá. Vamos pro G6. É certo que no G6 vão terminar a rodada Flamengo, Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense. Estes com certeza fecham a rodada no G6, certo? Tem uma vaga pro G6 entre Bahia, que já jogou, 12 pontos, Ceará com 11, Inter com 9, Atlético Mineiro também com 9. O Ceará pode ir a 14, Inter e Galo podem ir a 12 pontos. Então, Bahia, Ceará, Inter e Atlético Mineiro vão disputar a última vaga na rodada para o G6. Beleza? Vamos para a rodada? Nesse domingo, 4 da tarde, tem Sport e Cruzeiro.
5h30, jogam Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense. 8 da noite, fechando o domingo, não a rodada, mas o domingo tem Botafogo e Inter. Aí sim, segunda-feira, 8 da noite, no Allianz Parque em São Paulo, Santos e Ceará, fechando esta 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ok? Vamos aos jogos desse sábado então. Deixa eu começar com o líder aqui, ó. Flamengo 1-0 para cima da equipe do Bahia. Novo líder, pelo menos até o Palmeiras jogar com o São Paulo. Flamengo volta a atuar no clássico contra o Botafogo na próxima rodada no Maracanã. E o Bahia tem o clássico Bavi. Próxima rodada, mando de campo do Bahia na Fonte Nova. Então, 2 clássicos, hein? O Flamengo contra o Botafogo, o Bahia contra a equipe do Vitória. Flamengo, portanto, saiu na frente, fez o seu gol com o De Arrascaeta, segurou o placar. O Gerson foi expulso no segundo tempo. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo conseguiu segurar o placar e termina pelo menos o sábado na liderança. Vice-líder Bragantino. Aí é o seguinte, pessoal. O Bragantino não perde há 6 jogos, tem 5 vitórias, 1 empate. Na sequência, o Bragantino, que enfrentou um Grêmio que agora não perde há 4 jogos. O problema do Grêmio é que tem 1 vitória apenas. Foi contra o Santos na última rodada e 3 empates nessa sequência invicta no Brasileiro. Então o Grêmio não consegue vencer. Aliás, o Grêmio tem 2 vitórias no Brasileiro. Venceu o Atlético Mineiro e venceu o Santos. 2 jogos na Arena em que deveria ter perdido, tanto para o Galo quanto para o Peixe. Aí é o seguinte, jogo encrespado, jogo ruim. Segundo tempo, 41 do segundo tempo, Almuzu, como queiram, fez o gol que seria da vitória do Grêmio. 41 do segundo tempo. Aí que eu falo sempre. Depois dos 40, na segunda etapa, o jogo acabou. Esse jogo vai a 55, tem 13, tem 15 minutos de acréscimo, não importa. O jogo depois dos 40 acabou. O Grêmio faz o gol aos 41 e toma o gol a 43 do Pita. 1-1, placar final na Arena. Se o Grêmio tropeçou, imagine um Vasco da Gama. Foi jogar no Barradão em Salvador, saiu na frente. Mateuzinho, antes disso, Mateuzinho do Vitória, aos 32 do primeiro tempo, foi expulso. Aí o Vasco, um jogador a mais. 32 do primeiro tempo. Aí o Vasco larga na frente. E consegue tomar a virada com um jogador a mais. Vitória 2-1 para cima do Vasco. O Vitória crescendo na tabela aí. Está na zona de rebaixamento? Estava, né? Não está mais agora com a Vitória. Ó, com a Vitória, o Vitória foi para a 13ª posição com 9 pontos. Então vem crescendo o Vitória, que tem apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas do Brasileiro. Perdeu para o Ceará fora de casa por 1-0. A única derrota nas últimas 6 rodadas do Vitória. Já o Vasco da Gama já não vence há 5 jogos. Tem uma sequência de 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras e agora perdeu para a equipe do Vitória. É o Vasco da Gama, está no Z4. Que volta a jogar na próxima rodada em casa, em São Januário, contra a equipe do Fortaleza. Já o Vitória tem o Clássico Bavi, com o Bahia, obviamente, na Fonte Nova, lá em Salvador. Se o Vasco perdeu de virada, o Corinthians também perdeu de virada. Aí, um fato negativo para esse grande jogador de futebol chamado Memphis Depay, ou Depay, como queiram. Pênalti pro Corinthians, 0-0, pênalti pro Corinthians. Aí o cara dá uma cavadinha, uma displicência total, uma irresponsabilidade do Depay. Aí o Walter acabou defendendo em 2 tempos. Na sequência, o Depay cobra escanteio e o Kaká marcou pro Corinthians. Mas no segundo tempo, virou do Mirassol, terminou o jogo 2-1 para a equipe do Mirassol. Coringão só não pontuou por quê? Porque o Depay foi displicente na cobrança do pênalti. Mirassol, com 2 vitórias agora no campeonato, venceu o Grêmio, venceu o Corinthians, 2 vitórias em casa. Coringão, últimos 5 jogos do Corinthians tem 2 vitórias e 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a jogar o clássico com o Santos agora em casa na próxima rodada e o Mirassol vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional. São os próximos jogos de Mirassol e Corinthians.
Para fechar, Fortaleza 5-0 para cima do Juventude. Fortaleza já não perde há 3 jogos e o Juventude não vence há 5. 5, eu falei. Juventude que perdeu na sequência para o Inter, para o Atlético Mineiro e agora para a equipe do Fortaleza. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, Fábio Matias ainda o técnico do Juventude, mas balançando, né? Balançando o técnico Fábio Matias. Juventude volta a jogar agora contra o Fluminense no Jacone, em Caxias do Sul, na próxima rodada. E o Fortaleza pega o Vasco da Gama em São Januário, na próxima etapa da competição, próximo final de semana. Tá bom, pessoal? É isso aí, então, ó. Flamengo 17, Bragantino 17, Palmeiras 16, Cruzeiro 13. É o G4 de momento do Campeonato Brasileiro. E já é certo, confirmando, que Vasco, Juventude, Santos e Sport fecham a rodada entre os rebaixados da Série A do Brasileirão. Fui!